Oi gente, eu sou Evelyn, sou terapeuta ocupacional e eu sou uma jovem de pele clara, de blusa azul escura, tenho os olhos verdes, sou loira e atrás de mim tem uma parede branca com alguns vasos e à minha frente uma mesa com um computador. Hoje eu vou falar para vocês sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, e ele é mais popularmente conhecido como autismo. Como é que a gente classifica, esse diagnóstico? Ele faz parte de um grande grupo de transtornos globais do desenvolvimento, denominado de transtornos do neurodesenvolvimento. Ele acomete indivíduos desde a infância e acompanha esse indivíduo ao longo da vida dele. Claro que o nível de comprometimento desses indivíduos vai variar, de acordo com algumas situações, como por exemplo, algumas comorbidades, a idade que foi feito o diagnóstico, o nível de suporte daquele indivíduo, o quanto que ele teve acesso à terapia ou outras situações. Quando a gente fala em relação ao termo espectro, a gente se refere a uma gama de possibilidades que podem vir a se manifestar naqueles indivíduos. E se a gente fala em relação à classificação do nível de suporte, nós temos o nível de suporte 1, 2 e 3. No nível de suporte 1, subentende-se, ele precisa de menos suporte em relação à linguagem e em relação às habilidades para as atividades de vida diária. Quando nós falamos do nível de suporte 3, ele necessita de mais participação de terceiros para conseguir a sua comunicação, ou se fazer entendido, e também para realizar as suas atividades do dia a dia. Também podem acontecer situações coexistentes ao TEA, que seria exemplo da deficiência intelectual, do TDAH, que também vão ser abordados em outros vídeos. Algumas características, elas devem estar presentes nesses indivíduos em diferentes contextos da vida deles. Então, para que possa ser feito o diagnóstico, esse indivíduo ele tem que ter comprometimento tanto, por exemplo, na escola, em casa, em outros contextos de vida dele. Em relação ao que se coloca dentro do CID-11, que é o Manual de Classificação Internacional de Doenças, o TEA ele é classificado por um déficit persistente na habilidade de iniciar e manter interações sociais e comunicação social, bem como também uma gama de padrões de comportamentos, atividades e interesses restritos e repetitivos, que acabam ultrapassando o que é esperado para a faixa etária e também permeiam, como eu já falei, em outros contextos de vida daquele indivíduo. Quando a gente pensa a respeito das causas do TEA, hoje os cientistas eles apontam que não existe uma causa única, mas que precisa-se que tenham tanto aspectos relacionados a componentes genéticos quanto ambientais. E eles juntos, eles fazem essa caracterização para que possa se manifestar o TEA. Em relação à prevalência, em março desse ano, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças lançou um documento que mudou a incidência dos casos de TEA. Claro que esse documento ele tem nível internacional, mas ele nos ajuda a entender um pouquinho de como é que está essa prevalência. E hoje nós temos que 1 em cada 36 crianças elas acabam apresentando o diagnóstico de TEA. Ainda entende-se que esse diagnóstico ele acaba sendo muito mais comum em meninos do que em meninas. Claro que hoje os estudos já falam muito sobre o fato de que as meninas elas acabam camuflando algumas características, desta forma diminuindo o seu diagnóstico. Em relação aos prejuízos do TEA, sabe-se que eles podem ter tanto em diferentes áreas, como eu já comentei, então, dentro dos papéis ocupacionais, dentro das áreas de trabalho, lazer, participação social, mas precisa-se que eles tenham comprometimento em 2 principais áreas, conforme aponta o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5,
que esses indivíduos eles precisam ter prejuízos tanto na comunicação e interação social, como déficits relacionados aos comportamentos, que acabam por se apresentar de maneira fixa e repetitiva. Descrevendo um pouquinho sobre esses prejuízos, quando a gente fala em relação à comunicação e à interação, nós podemos citar algumas situações que podem acontecer. A exemplo, alguns indivíduos eles acabam falando, outros não falam, outros apresentam dificuldades para iniciar essa fala. Alguns também acabam tendo um repertório mais restrito e repetitivo, então acabam falando sempre dos mesmos assuntos, das mesmas situações, ou até mesmo dificuldade em articular aquela palavra, de conseguir falar ela, né, de uma forma mais adequada. Algumas vezes eles têm o hábito de não atenderem quando são chamados, ou mesmo dificuldade em utilizar o pronome eu e optando por utilizar, né, na terceira pessoa. Como, por exemplo, ao invés de falar eu quero, eles falam, por exemplo, Evelyn quer determinada coisa. Pode haver também a presença de ecolalias, que seriam a repetição, né, de palavras, frases ou situações que eles vivenciaram. E essa ecolalia pode ser tanto imediata, ou seja, após acontecer o evento, quanto tardia, quando aquela criança lembra de alguma coisa que ela viveu em algum outro momento. Também podem ter dificuldade em iniciar, manter uma conversa, né, um diálogo de forma mais adequada. Dificuldade em se expressar, dificuldade na imitação e entender gestos e expressões faciais. Então é difícil para aqueles sujeitos decodificar, né, as informações que estão vindo através da comunicação não verbal. Dificuldade também em iniciar brincadeiras, mostrar interesse pelos outros. Então há uma tendência, né, a um brincar mais sozinho, um brincar mais voltado para as coisas e situações que eles gostam de fazer. Também podem evitar o contato tanto físico, né, do abraço, por exemplo, quanto o contato visual com as outras pessoas. Tem dificuldade em compreender as figuras de linguagem, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente utiliza, por exemplo, ditados populares, porque pode ser difícil para ele compreender, tendo em vista que ele vai levar ao pé da letra, né? Então, de forma literal, ele vai compreender aquele assunto. Em relação ao segundo, né, item, que a gente pode falar em relação às dificuldades do indivíduo com TEA, nós temos as questões relacionadas aos comportamentos fixos e repetitivos. E eles podem apresentar bastante dificuldade no que se refere à rotina. Então, acabam sendo pessoas que normalmente são mais rígidos. Então, tendem a ter comportamentos, né, que nós chamamos ou de disruptivos ou inapropriados, diante de uma simples situação que seria, por exemplo, uma troca de lugar, uma troca de professor. Então, isso interfere para eles. É possível também que eles apresentem rituais. Então, por exemplo, para iniciar uma atividade pedagógica, ele precisa primeiro pegar o estojo, depois abrir, depois pegar o lápis. Então, de toda uma situação sequenciada para que ele consiga executar determinada situação, tá? Também podem acontecer alguns comportamentos que nós chamamos de incomum, que seriam o quê? Alguns comportamentos mais repetitivos, como o flap de mão, o balançar de tronco, o girar em torno de si, mas também podem ser outros não tão conhecidos, como, por exemplo, ficar lambendo constantemente determinada superfície, colocar objetos na boca como se precisasse ali morder o tempo todo. Também pode haver a insistência na mesmice e interesses muito fixos por determinadas coisas, como só querer fazer atividades, falar, vivenciar o universo dos dinossauros, por exemplo. Podem também ter um apego muito forte por determinados brinquedos ou partes dos objetos e brinquedos. Por exemplo, aquelas crianças que ao invés dela ter o brincar funcional, ela acaba tendo interesse diante de um carro apenas em ficar rodopiando a roda daquele carro. O brincar também pode estar prejudicado, como eu já comentei. Então, utilizar os brinquedos de forma incomum, preferência ao invés de brincar, explorar, alinhar eles, separar por cores, por formato.
e também dificuldade no brincar de faz de conta. Então, em fazer esse simbolismo acaba sendo um pouquinho mais difícil, principalmente, né, para as crianças que acabam tendo mais dificuldade. E aqui eu trouxe também para vocês um pouquinho sobre o CID-11, né, só a nível de conhecimento, que ele está começando a ser utilizado, né, em relação à nomenclatura, de que forma a gente pode classificar e o que assim, dentro da minha perspectiva, houve uma modificação, né, bem relevante. Seria nessa possibilidade de eu poder, já dentro do diagnóstico, colocar, no caso do médico, né, se aquele indivíduo tem prejuízo em relação às questões cognitivas e as questões relacionadas à linguagem. Então, ele já pode sinalizar para a gente esses comprometimentos. E aí facilita o processo, né, também de estimulação daqueles indivíduos. Outro ponto muito relevante, né, que eu achei interessante trazer para vocês, que envolve bastante a minha área, seriam as alterações sensoriais. Hoje já tem-se estudos que de 60% a 90% dos indivíduos com TEA, eles apresentam o que a gente chama de disfunção de integração sensorial, que seria um prejuízo ali diante dos sentidos, seja ele tato, olfato, paladar, visão, a propriocepção, o sistema vestibular. Então vão ter algum prejuízo naquela situação. E quais seriam as manifestações desses prejuízos que podem acontecer? A indiferença à dor, fascinação por luzes, movimentos repetitivos com os objetos, com a boca, com a mão, um aparente medo ou resistência aos sons, ao movimento, dificuldade em lidar com texturas. Então parece que aquela criança tem muita aversão quando ela lida com slime, com a massinha, por exemplo, né? O hábito de cheirar, lamber ou tocar superfícies de forma excessiva e que muitas das vezes não são comestíveis, né? E dentro dessa situação relacionada às disfunções de integração sensorial, também tem a questão da seletividade alimentar, que muitos de nossos, né, alunos, enfim, crianças acabam tendo ali na nossa rede. E essa questão, né, envolve desde a recusa aos alimentos, a preferência por determinados alimentos, ou até mesmo comer apenas um tipo de alimento. Às vezes tem aquela seleção, aquele indivíduo só come os alimentos brancos, ou só come os alimentos crocantes. Isso, dentro de uma avaliação, claro, apurada, pode ser considerado uma seletividade alimentar, mas precisa de uma avaliação um pouco mais de discrição para saber. Em relação ao diagnóstico, né, o ideal seria realmente a participação de uma equipe multiprofissional, que contaria com diferentes profissionais. Então, a fono, a psicóloga, a psicopedagoga, o terapeuta ocupacional, o psicólogo e o médico em si, seja ele neurologista, psiquiatra, pediatra, para que juntos pudessem fazer uma avaliação daquele indivíduo e assim, né, determinar em relação ao próprio diagnóstico. Mas isso vai muito depender do fluxo, né, de onde aquele indivíduo está, porque acaba que cada município, estado, ele define de uma forma o seu fluxo, de que forma aquele indivíduo vai chegar ao diagnóstico. Quando a gente fala sobre como fazer esse processo diagnóstico, atualmente ainda não temos exames específicos, que sejam eles de imagem, sejam eles sanguíneos, que possam identificar o TEA. Mas esses exames eles são feitos para que possa ser feito a identificação se há alguma outra situação que possa ali levantar ou fazer mais sentido para um outro diagnóstico, tá? E esse processo diagnóstico ele envolve a observação daquele indivíduo. Então, para entender como é aquele comportamento, o que a escola considera, como que ele se comporta ali no consultório, então todos os contextos desse indivíduo, de que forma que ele reage. E outro ponto seriam as terapias. Claro que a gente sempre tem que pensar que cada indivíduo ele é único, ou seja, ele tem suas habilidades, suas potencialidades e suas dificuldades. O objetivo é que esse indivíduo ele possa ser independente e ter qualidade nesse seu processo de vida. Então, a terapia ela tem que ter esse objetivo maior. Mas é claro que quanto mais acesso, quanto mais informação, orientação, né, todos os membros tiverem dentro desse processo, é muito melhor. E
nós temos que pensar que é muito importante para o TEA a atuação de uma equipe multiprofissional para que possa ali conduzir esse processo. E caso seja necessário, claro, dentro da indicação do médico, entrar com uma terapia medicamentosa. E assim, sempre lembrar que o autismo ele não é uma doença, então ele não tem cura. E o que se tem são as terapias para auxiliar nesse processo. Visto que eu já falei e abordei sobre todas essas temáticas, a gente tem que pensar, e agora? Meu aluno teve o diagnóstico, o que eu devo fazer? A primeira coisa é pensar que assim, eu preciso conhecer esse indivíduo, né? Então eu preciso saber quais são os interesses dele, quais são as dificuldades, fazer uma avaliação ali dentro do que me é compatível, né? Onde que ele tá? Será que ele consegue fazer uma atividade com papel? Ou será que eu vou ter que adaptar para uma atividade na lousa? Ou será que eu vou ter que utilizar um material concreto? Então, de que forma eu posso ali começar o meu processo com aquele meu aluno? Outro ponto muito importante, quem me conhece sabe que eu falo bastante, são as rotinas visuais. Então, isso ajuda o indivíduo a conseguir perceber tanto o que vem antes quanto o que vem depois ali no processo. Então, diminui a ansiedade e dá a previsibilidade do processo. Outra coisa que, claro, que vai precisar do olhar atento de um terapeuta ocupacional seria uma oferta de algumas acomodações sensoriais. Então, por exemplo, indivíduos que precisam de constante movimento, né, ou mesmo que tem uma busca sensorial muito grande, seja por pegar objetos táteis, seja por pular, a gente precisa, em alguns momentos, entrar com algumas acomodações para poder facilitar o processo. Seja lá, vou colocar ele em atividade, por exemplo, no caso de experiências táteis, colocar ele em contato com massinha, vou colocar ele para andar um pouco, vou permitir que ele faça algumas saídas funcionais para se movimentar, né? Então, claro que junto nesse processo a gente vai decidindo também. Preciso pensar que as atividades elas precisam estar dentro de um nível adequado, né, de participação daquele indivíduo, para que ele possa conseguir ali avançando e consiga realizar, né, as suas atividades. E conhecer, né, bastante esse indivíduo, saber, como eu já falei, dos interesses dele, porque às vezes eu posso utilizar, por exemplo, o hiperfoco a meu favor. Então, aquele indivíduo que eu estou querendo trabalhar alguma situação, se eu sei que ele gosta do Capitão América, eu posso utilizar esse componente como um facilitador do processo e aí conseguindo avanço com aquele indivíduo. Então é isso, gente. Eu vou passar para vocês também meu contato profissional. Aqui tem um número com WhatsApp e também aqui eu coloquei o QR Code para vocês também conseguirem me seguir no Instagram profissional, tá bom? Muito obrigada, viu?